tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Tia Cris está com muita saudade. Espero que vocês estejam se cuidando, lavando bem as mãozinhas, ajudando o papai e a mamãe em casa, fazendo os deveres, que é muito importante. E hoje, antes da gente começar, antes da gente orar, eu quero que vocês peguem a Bíblia, um papel e uma caneta ou lápis pra gente fazer a atividade do culto infantil de hoje. E vou dar um tempinho pra vocês fazerem isso, tá bom? Vocês pegarem e agora a gente vai orar. Quero que todos fechem os olhinhos, esqueçam tudo que está acontecendo do lado fora do vídeo e se concentrem somente no que a tia vai falar. Pensem em Jesus, coloquem o coração de vocês bem aberto para ouvir o que Jesus, o que Deus quer falar com vocês hoje, tá bom? Vamos orar, fechem os olhinhos, juntem as mãozinhas e vamos falar com o Papai do Céu agora, tá bom? Papai do Céu, muito obrigada por cada criança que está assistindo esse vídeo hoje. Muito obrigada porque nós temos internet para podermos assistir ao culto infantil. Esteja abençoando a vida de cada criança que está assistindo, a vida do papai, da mamãe, do titio, da vovó e do vovô. Esteja conosco durante todo este culto, falando conosco e falando aos nossos corações. É o que eu te peço, desde já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Então, o desafio de hoje nós vamos abrir a Bíblia em Mateus 19:26, Mateus capítulo 19, versículo 26. Quem ainda não consegue abrir a Bíblia sozinho, pode pedir ajuda ao papai e à mamãe ou o responsável que estiver perto. E vocês vão gravar esse versículo e no final eu quero que vocês comentem aí embaixo, que eu quero ver quem que está assistindo até o final. E aí a gente vai gravar e no final, quando acabar, quando a tia se despedir, só quando a tia se despedir, que vocês vão escrever o versículo que eu vou ler agora. Então vamos lá, Mateus 19, versículo 26. E Jesus, olhando para eles, disse: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Ao final, eu quero que vocês escrevam este versículo: para Deus nada é impossível. Quero só ver quem vai ficar aí para escrever até o final, hein? A história que eu vou contar hoje se encontra no livro de Juízes. E como a tia Lu sempre fala, se tá na Bíblia é verdade. E isso que eu vou contar agora, aconteceu com o povo de Deus após a morte de Josué. Esse povo esqueceu completamente a promessa que havia feito a Deus e por isso começaram a desobedecer, começaram a adorar outros deuses e a desagradar muito o coração de Deus. Por isso Deus permitia que essas pessoas sofressem com guerras, com perseguições. E aí quando eles ficavam com muito medo e muito apavorados, eles oravam a Deus e pediam ajuda a Deus. Deus, com toda a sua misericórdia e com todo o seu amor e bondade, enviava um juiz para julgar as causas desse povo. Porém, essas pessoas voltavam a fazer as mesmas coisas. E aí Deus novamente ficava entristecido e permitia
que guerras e perseguições acontecessem ao povo de Deus. E então, numa dessas orações, Deus ouviu e mandou uma mulher chamada Débora. Débora, além de ser escolhida para ser juíza, ela era profetisa. E o que é uma profetisa? Ela recebe a mensagem de Deus e transmitia para o povo. Olha que lindo! Deus escolheu ela para ser juíza, portanto ela julgava a causa das pessoas, mas também ela era profetisa. Então ela ouvia a mensagem de Deus e transmitia também ao povo. Nessa época em que Deus escolheu Débora para ser juíza, o povo de Deus passava por um momento de muitas guerras. O comandante do exército de Canaã era Sísera, um homem muito malvado, muito cruel. Este exército possuía carros, inúmeros soldados e armas poderosíssimas. E então Deus, como já havia enviado a juíza e profetisa Débora, que era uma mulher que, apesar de todo o sofrimento, apesar de todas as dificuldades, ela em momento algum desanimou. Não buscou outros deuses, permaneceu fiel a Deus e começou a servi-lo ali onde ela morava. Havia uma palmeira ali. E embaixo dessa palmeira, ela recebia as pessoas que precisavam de oração, que precisavam de um conselho, ou que precisavam ouvir alguma mensagem de Deus, e ele usava a Débora. E então, durante uma das suas orações, Deus ouviu e falou com Débora que ela chamasse o comandante do povo de Deus, que se chamava Baraque. E ela transmitiu a seguinte mensagem a ele. Ela falou: Baraque, você precisa reunir 10.000 homens, 10.000 soldados e ir até o monte. Neste monte você vai acabar com o exército de Canaã. Baraque olhou para ela, um pouco desconfiado, entendeu a mensagem, mas disse: Débora, eu não vou sozinho, eu só vou se você for comigo. Talvez Baraque tivesse com medo e ainda não confiasse totalmente no poder que Deus tem. E então Débora falou para ele que iria sim com ele, mas que não seria Baraque que mataria Sísera, e sim uma mulher. O que será que está por vir aí, hein? Então eles foram até o monte, e quando eles chegaram no monte, o exército de Sísera descobriu que ele estava lá. E aí foi o exército de Canaã, comandado por esse homem muito malvado, que tinha carros, armas e um exército poderosíssimo, contra o exército de Baraque, que não tinha carros, que não tinha armas, mas tinha 10.000 homens e um Deus do impossível que estava ali à frente para combater a esse povo, a esse exército de Canaã. E então, quando começou a batalha, Débora falou para Baraque: Baraque, você precisa neste momento confiar 100% em Deus, porque é através dele que nós vamos vencer essa batalha. E neste momento, quando Baraque realmente entendeu que ele precisaria confiar em Deus, começou a orar, e Deus mandou uma forte chuva sobre o exército de Canaã. E sabe o que aconteceu? Todos os carros ficaram atolados. O exército de Canaã não conseguia mais usar as suas armas, e aí por isso eles começaram a fugir. E aí quando eles começaram a fugir, o exército que estava sendo comandado por Baraque, que era o exército do povo de Deus, começou a matar essas pessoas, começou a guerrear, e eles começaram a vencer. Mas onde estava Sísera? Sísera, no meio disso tudo, fugiu.
E enquanto o povo de Deus, comandado sobre o exército de Baraque, estava vencendo essa batalha, Sísera fugiu a pé e se escondeu na casa de uma mulher chamada Jael. Jael recebeu bem, deu a ele de comida, deu a ele uma cama para ele dormir. E ele estava repousando tranquilamente quando, de repente, Jael o matou. Vocês lembram o que eu falei no início? Débora disse que não seria Baraque que mataria Sísera, e sim uma mulher. Então, tudo o que Deus havia revelado para Débora, toda a mensagem que Deus havia falado para Débora se cumpriu. O povo de Israel, o povo de Deus, venceu. Sísera morreu pelas mãos de uma mulher. E vocês lembram o que eu falei no início? Que Deus é o Deus do impossível. Onde nós iríamos imaginar que um exército tão forte, com tantas armas e com tantos carros, perderia para o exército de Baraque? Porém, o exército de Baraque, o povo de Deus, só venceu porque Deus estava à frente, porque Deus estava comandando essa batalha. E mais do que isso, Baraque e Débora foram obedientes e confiaram no que Deus havia revelado a eles. Assim como Débora, nós também devemos confiar. Estamos passando por um momento muito difícil, onde não podemos sair de casa, estamos em quarentena, estamos assustados com essa doença, com o coronavírus, mas precisamos entender que Deus está no controle de tudo isso. Precisamos confiar de todo o nosso coraçãozinho que Deus vai resolver tudo isso. Em breve nós estaremos novamente na igreja, em breve nós estaremos de novo juntinhos ali. E por isso nós precisamos continuar orando, precisamos continuar confiando. Estamos longe, vocês estão vendo as tias através do telefone. Então levem a sério isso. Quando nós começarmos a contar a historinha, fiquem aqui com a gente. É uma forma de nós nos mantermos juntinhos e bem conectados. Em breve tudo isso vai passar. Em breve todo esse caos e esse momento de ficar em casa, de às vezes ficar um pouco ansioso, vai acabar. Deus vai mandar uma cura, Deus vai resolver tudo isso e tudo vai ficar bem de novo. Nós voltaremos a ir para o viver, nós voltaremos a ir para o culto infantil lá na salinha, nós voltaremos a nos abraçar e a ficar bem juntinhos. Mas nós precisamos confiar e obedecer a Deus, tá bom? E agora a tia vai orar. E depois que a tia orar, vocês vão... Lembra qual foi o desafio lá do início? Que vocês deveriam escrever o versículo que eu falei lá no começo, nos comentários. E aí a tia vai realmente ver quem que tá assistindo. Eu vou orar, vou encerrar. E vocês, nesse papel que eu falei pra vocês pegarem, o papel e a caneta, vocês vão desenhar como foi esse confronto, essa guerra épica entre o povo de Deus e o povo de Canaã. Vai pedir pro papai e pra mamãe fotografar e eles vão mandar pra gente no grupo da igreja. Tudo bem? Um beijo, a tia vai orar agora e depois vai se despedir de vocês. Vamos orar. Papai do céu, muito obrigada por essa mensagem que o Senhor falou aos nossos corações. Muito obrigada por ser um Deus tão misericordioso e tão bondoso. Papai do céu, peço que o Senhor continue na casa de cada criança que está assistindo a esse vídeo e também das crianças que não puderam assistir. Que o Senhor, Deus, esteja com cada um deles, os abençoando e os protegendo de todo o mal. Papai do céu, fique com a gente no decorrer dessa semana. Que nada nos falte, ó Pai. Essa oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Um beijo. Fiquem com Deus. Compartilhem essa mensagem para que outras crianças também possam assistir a esse vídeo.
Convide os amiguinhos para curtir e compartilhar, porque vocês sabem fazer isso. E até a próxima. Beijão, tchau, tchau.